A nossa venda 1, ela partiu do momento em que a gente já tinha a Biviral. Então pode-se dizer que a gente foi de 0 a mais de 100 mil reais vendidos dentro da Biviral. Eu sou Gabriel Deconto, eu sou gerente de parcerias aqui da V4, sou um dos sócios aqui da rede V4 também. A V4 Company hoje, operacionalmente falando, é a maior assessoria de marketing no país. A gente está com cerca aí de 5.700 clientes ativos hoje, falando no mês de novembro de 23. E o que é interessante? Quem atua, quem atende esses clientes, esses 5.700 clientes, são 230 franquias, 230 escritórios franqueados V4. Então, você que está aí ouvindo, possivelmente deve ter um escritório V4 próximo do seu escritório ou da sua casa. Basicamente, hoje a gente presta serviços de marketing a nível 360, vamos dizer assim. Então, toda a frente de aquisição, ou seja, tráfego em Google, Instagram, o que quer que seja, a gente faz. Desenvolvimento de landing page, treinamento de time comercial, enfim, o nosso papel primário e único aqui é aumentar a venda de todos os nossos clientes. É isso que a gente tem feito aí, desde pequenas empresas até algumas enormes aí, como XP, enfim, algumas operações a nível nacional. Então, esse é um panorama bem resumido do que é a V4 hoje, e como que a gente está atuando aí. A V4 uma baita referência aí no marketing, né? E é muito simbólico a gente tá trabalhando junto, porque não é comum, Gabriel, quando a gente está conversando com algumas empresas, algumas agências de marketing, né? Principalmente agências de marketing, e que eles acabam achando que quando você utilizar a indicação de cliente, quer dizer que você tem que deixar de fazer outras estratégias, né? Não, eu vou deixar de investir em tráfego pago, vocês estão querendo defender que eu não faça tráfego pago? Não, pelo contrário. Na verdade, isso tudo é mais um componente que entra nessa complexidade que é de geração de oportunidade, redução de CAC, né? Então, a indicação de cliente, normalmente, ele entra ali como uma Legal. outra estratégia e se complementa, né? Então, assim, tem a V4, que, na minha opinião, uma das grandes referências aí, né, como estratégias de marketing, utilizando aí a indicação de clientes, também complementando isso tudo, é muito simbólico, né? Eu sempre falo muito isso. Quando eu estou conversando com algumas pessoas, eu falo assim, cara, se a gente estivesse falando isso, a V4 não era nosso cliente. A gente faz tráfego pago, né? Por mais que a gente, obviamente, nosso canal de indicação ele é muito forte também, mas eu não estou só dependendo de indicação de cliente, né? Porque isso tudo, na verdade, é uma grande estratégia que você faz, né? E o que é interessante, na verdade, a nossa dor, há quase um ano atrás, ela partiu justamente disso. Imagine que nós, como V4, nosso motor primário de aquisição de cliente é tráfego pago. Então, enquanto a gente está conversando aqui, a gente está anunciando pra caramba a própria V4, para trazer cliente para a V4. Então, números abertos aí. Hoje a gente investe um pouco mais de R$ 1 milhão em tráfego para a própria V4. Top. Para trazer cliente para a V4, para conhecer a V4. Então, chega num nível que a gente atinge quase como um platô, entre aspas. Onde, puxa, se eu já invisto 1 milhão, se eu investir 2 milhões, eu não vou ter o dobro de empresários, eu não vou ter o dobro de ICP para atingir lá no Google e no Facebook. Então, eu tenho que buscar algumas alternativas de canais. E é aí que a gente, há mais ou menos um ano atrás, aumentou pra caramba o nosso time de outbound aqui. E buscamos algumas alternativas de criar outros canais, né? Outras fontes de aquisição. E foi aí que veio a ideia de criar o setor de parcerias aqui. Ah, e aí casou-se bem a aquisição da Bivar num segundo momento. Então é justamente isso, uma coisa não anula a outra. A gente segue investindo pesadíssimo em tráfego, seguimos crescendo o nosso time de outbound, mas também usando a frente de parcerias e indicação como um motor muito forte. E, inclusive, a gente roda tráfego pago para trazer parceiros para dentro do clube também. Então, isso que é interessante. Então, você tem que ter realmente uma visão estratégica para poder combinar isso tudo, né? E acho que, no fundo, o que vai te dar melhor resultado é essa combinação que vai fazer sentido para a tua empresa, que muitas vezes acaba não fazendo sentido para outra, né? Então, você tem que testar É muito o isso aí. canal,
muita forma, né, para ver o que faz sentido para você. Mas quando vocês pensaram em usar a indicação de clientes aí como, né, como uma das fontes, né, um dos canais de aquisição de demanda para vocês, qual foi a visão estratégica? Assim, o que vocês buscaram? O que vocês resolveram falar assim, cara, vamos investir nesse processo porque isso funciona e eu acho que vai funcionar? O que vocês buscaram inicialmente? Muito motivado com empresas de SaaS que possuem a área de parceiros e de alianças, enfim, como um canal presente, forte, a gente teve essa inspiração. Então, foi nesse momento, há mais ou menos um ano atrás, que a gente atingiu quase como um platô de inbound mesmo. A gente já vinha investindo pesadíssimo em inbound, não adiantava aumentar 30% da verba de inbound aqui, porque a gente já é o maior player a nível Brasil que investe em tráfego no nosso segmento. Então, se eu aumentasse 30% minha verba de inbound, eu talvez queimaria esses 30%, porque eu não teria mais 30% de empresários no Brasil pesquisando sobre marketing digital ou tráfego pago. E aí, o nosso fator de maior motivação foi justamente esse: seguir crescendo, mas com uma nova avenida de crescimento aqui dentro. E a gente conheceu o Biviral. Então, o objetivo ali foi continuar, né, crescendo sem precisar aumentar o CAC, né? Então, utilizar uma estratégia basicamente ali de fundo de funil e com parceiros, né? Tu tocou num ponto mega crucial também. A gente vinha, imagine só, outubro de 22. A gente vinha de um período pré-Black Friday, Copa do Mundo, eleição. Então foi um momento onde tráfego pago cresceu pra caramba. A gente teve o nosso CAC, enfim, subindo pra caramba. Então, esse foi o fator que motivou também a gente criar essa nova avenida, onde a gente pudesse comissionar os nossos parceiros, ainda assim como uma comissão agressiva, mas que ainda assim fosse menor do que o nosso CAC inbound. Então, para nós foi interessante. Você acabou adiantando até uma pergunta que eu já ia fazer, né? Era que tipo de recompensa e que público que são esses que, né, que participam desse projeto de vocês. Então, de certa forma, você já falou que são parceiros, né, que são canais aí, né, e que é uma recompensa financeira que você coloca, né? Até explorando um pouquinho o nosso ICP aí, foi algo que a gente encontrou um pouco de dificuldade no início, porque a gente, imagine só, o nosso ICP aqui que vai contratar a V4 são empresas que faturam, vamos lá, cerca de 80 mil reais por mês, no mínimo. Uhum. Financeiramente, elas já conseguem pagar pela V4 e pela mídia. Então, não é qualquer pessoa que consegue me indicar empresários nesse nível. Então a gente começou a pensar lá atrás, há um ano atrás, puxa, quem que eu posso buscar para, enfim, me comissionar nesse sentido? A gente começou a ir atrás, vamos lá, de escritórios de contabilidade, que num primeiro momento parece fazer sentido. A gente não teve tanta abertura, enfim, então a gente começou a ir, puxa, consultores comerciais, empresariais, são pessoas que têm gestão de carteira. Uhum. E, enfim, abriu para nós uma boa avenida ali de parceiros. Qualquer pessoa que tivesse uma carteira sobre sua gestão. E aí, uma segunda dor que o time da Bivar nos ajudou foi pensar num bom modelo de comissionamento. Porque, imagine só, são contratos B2B, e a gente não está falando de tickets um pouco mais relevante, né? Então, Uhum. o meu parceiro, ele quer ser bem comissionado. No início, a gente pensou numa comissão fixa, e aí a gente viu que, puxa, tinha parceiro me indicando contratos altíssimos. Pense comigo, a gente trouxe uma key account de parceiros que é a Petit Julie. Petit Julie é uma marca famosíssima, enfim, de calçados. Veio de parceiros. E ele recebeu a mesma comissão de um parceiro que me indicou um cliente pequeno, de bairro. E aí, com o passar dos meses, a gente flexibilizou o nosso modelo de comissionamento para variável. Então, quanto maior o contrato, mais agressivo é o nosso modelo de comissionamento. Vocês utilizam que modelo de indicação ali? Compartilhamento de link ou indicação direta? Como é que funciona na prática esse processo da indicação Legal. desses parceiros? Como é que eles jogam esses leads para você? Vou abrir um pedacinho da caixa preta aqui. Não posso revelar tudo também, Não, né? não, por favor. Custou time aqui criar a estratégia. Mas vejam só, duas formas de aquisição que a gente faz aqui. Outbound, e a gente tem pessoas prospectando parceiros ativamente mesmo, via LinkedIn, via mailing que nós temos aqui, bem como a gente roda tráfego pago também, para se tornar um parceiro do Clube V4. Então, são essas duas frentes de aquisição que a gente faz.
esse pool a gente leva para uma landing page de apresentação sobre o que é o clube de parceiros, o quanto esse parceiro pode ser comissionado, e aí ele cai no meu time aqui que pega o telefone, apresenta brevemente sobre o plano, e aí marca uma call para processo literalmente de inside sales que a gente replicou. E aí nessa videochamada a gente apresenta todo o programa. E aí com base nisso, a partir do momento que a gente cadastra o parceiro dentro da Biviral, a gente segue uma régua de relacionamento com ele. Então, no mínimo, uma vez na semana, a gente tem uma pessoa que é responsável por farmar as indicações. Então, uma pessoa adquire, a outra fica farmando as indicações desse parceiro, e aí sim alimentando esse funil com leads provenientes de indicação. Como é que você remunera essa galera assim que tá, esses parceiros e indicadores aí que estão indicando aí através da Biviral? Legal. Como é que vocês fazem o pagamento? É Pix? Utiliza a Biviral? Como é que vocês estão fazendo? Uma das dores que a gente tinha antes da Biviral era uma descentralização de informações. Porque, enfim, a gente adquiria o parceiro e aí eu tinha que rodar um contrato por fora para ele entrar no clube de parceiros, então envolvia meu jurídico, isso levava um SLA alto, e num segundo momento eu precisava pedir nota fiscal para o parceiro para eu pagar, então era um processo extremamente burocrático. A contratação da Biviral ela veio também para agilizar isso, onde o parceiro entra, um opt-in lá ele já está dentro do clube de parceiros e eu consigo remunerar ele por dentro da Biviral. Então, como que funciona hoje o nosso modelo de pagamento? A gente comissiona pelo sucesso da reunião, ou seja, se o parceiro me indicou uma empresa e ela fez reunião comigo, eu já remunero esse meu parceiro, um valor menor, R$ 100, Sim. uma pizza, né? Uma Ok. pizza numa sexta-feira, R$ 100. E aí, a partir do momento que um contrato é assinado, eu remunero esse parceiro entre 30% a 40% do contrato, da mensalidade. E uma coisa que nós fizemos que deu certo foi criar campanhas ao longo do mês. Então, por exemplo, hoje, nesse exato momento, segunda-feira, está rolando o que a gente chama de Semana Maluca. Então, os nossos mais de 150 parceiros estão recebendo no WhatsApp lá que hoje está iniciando a Semana Maluca e a comissão vai de 30% para 50%. Então, se ele me trouxer um contrato de R$ 6.000, eu remunero ele em R$ 3.000 durante essa semana. Então, algumas estratégias que a gente fez. E todo o pagamento ele se dá 100% por dentro da Biviral, o que para nós fiscalmente facilitou, porque eu pago a Biviral, ou seja, eu carrego a minha wallet Biviral e quem emite a nota fiscal é a Biviral para mim. Então, fiscalmente, Resolvido o eliminamos o problema. problema e o pagamento para o parceiro sai da wallet Biviral para o Pix do parceiro. Então, para nós fica maravilhoso e para o parceiro também. E toda a transparência ali, onde ele acompanha, ele Ah, resgata na hora que ele quiser, então facilita a vida para todo mundo ali. é, Encurta bastante esse ciclo de payout, né? A gente tem conversado assim, quando a gente conversa, né, se aprofundando assim, né, igual como a gente está falando aqui com vocês, a gente percebe que essa questão do encurtar o ciclo de payout, ele é fundamental para o sucesso do projeto, né? Para as pessoas ficarem cada vez mais engajadas. Falando em engajamento, essa técnica que vocês estão fazendo de fazer semana maluca, né? Isso tudo faz parte muito de aumentar o resultado para caramba do projeto, né? Como está acontecendo com vocês, porque é o fator de engajamento, né? é um esforço botar parceiros para dentro, mas o esforço maior é literalmente farmar esse parceiro. Porque de nada adianta eu inflar uma métrica de volume de parceiros se eles não forem ativados, né? Então, por isso que a gente dividiu a nossa operação entre a pessoa que adquire e a pessoa que farma, né? Essa pessoa que só tem a responsabilidade de botar parceiros para dentro e fazer a passagem de bastão para essa outra que tem que tirar leads, tirar indicações provenientes desses parceiros. Então, o grande sucesso, na verdade, ele mora nas duas estratégias sendo bem feitas, né? Maravilha, Gabriel. Perfeito. O que você poderia, assim, obviamente sem abrir números, né? Mas o que você poderia destacar, assim, que essa estratégia trouxe de resultado para você, que fala assim, cara, isso aqui foi legal, assim, quais são as métricas, alguma coisa assim que você acha que vale a pena destacar aqui como principal resultado, assim, dessa estratégia?
Legal. Quando nós contratamos a Bivaro, a gente já vinha insistindo no programa de parceiros, entretanto, sem muito resultado. A nossa venda 1, ela partiu do momento em que a gente já tinha a Bivaro. Então, pode-se dizer que a gente foi de 0 a mais de 100 mil reais vendidos dentro da Bivaro, dentro desse programa de parceiros. Inclusive key accounts e afins. Então, essa é uma métrica relevante, né, de 0 a Claro. mais de 100 mil reais em contratos por dentro da Bivaro. Outra, nós já atingimos mais de 160 parceiros ativos dentro do programa. Então, para nós tem sido proveitoso. E algo que a gente não metrificou, mas que foi game changer realmente, foi o timing do primeiro momento, do momento que a pessoa se cadastra até o momento que ela se torna um parceiro V4. Em Bivaro, a gente envolvia jurídico, envolvia processo, então isso levava mais de 2 dias para eu botar um parceiro para dentro. Hoje, a partir do momento que ele fala com o meu time aqui no telefone, em 30 minutinhos ele já pode se tornar um parceiro V4. E aí sim a gente fazer um trabalho de engajamento. Não, maravilha, olha só. E você falou que você está rodando tráfego para trazer esses parceiros, né? Então, você tem o valor da recompensa, né, que acaba pagando ali, essa variável, você ainda tem custo de tráfego ali para trazer esse parceiro, né? Você tem, mesmo que não tenha em números ali, você sabe assim, meu CAC, no final das contas, meu CAC ele está X% ainda abaixo do que outros canais. Você tem mais ou menos essa métrica assim? Legal. Obviamente, quando a gente passa a investir tráfego pago para adquirir parceiros, lá no mínimo uma vez por mês, a gente precisa mensurar o DRE disso, né? Para ver se Uhum. está se pagando ou não, ou se é melhor ficar só no outbound para adquirir parceiros. Mas mesmo com eu comissionando a reunião realizada, comissionando um percentual da venda e eu ainda coloco faixa salarial do meu time aqui, mais o tráfego pago, ainda assim a gente consegue chegar com um DRE legal. E hoje ele está girando de 30% a 40% abaixo do que o meu CAC de inbound. Olha só. Obviamente, uma coisa não anula a outra. O inbound hoje é a maior fonte de aquisição da Sim. V4, não é à toa que a gente bota R$ 1 milhão lá, mas essa avenida de crescimento de parceiros, ela se prova ainda assim mais barata. Isso é um desafio que a gente está, inclusive, colocando para o mês de novembro de 23, que é reduzir nosso investimento de tráfego em mais da metade para esse mês, e aí tirar leite de pedra, entre aspas, com os parceiros ativos que nós temos hoje. Então, vai ser um mês que a gente vai fazer justamente esse teste aí. Não, maravilha. Você poderia destacar assim, o que você considera como sendo um fator de sucesso para esse projeto? A gente considera quase como um 80-20, quase como uma fórmula de Pareto, onde Uhum. 80% do meu resultado ele é obtido por 20% dos parceiros. Então, uma das coisas que a gente reparou é que o parceiro novo, o parceiro que está entrando, ele indica pra caramba, porque ele tá hypado, ele tá mega motivado. Então, o melhor momento para a gente arrancar, abre aspas, arrancar, pedir indicação é no primeiro momento, logo na entrada. Porque depois disso ele vai indicar um pedaço da base dele, enfim, é natural que exista uma certa curva decrescente desse parceiro com certos picos ao longo do quarter, onde ele vai indicando. Mas o que foi determinante para nós aqui é levar em consideração, pedir indicação logo no primeiro momento, na primeira hora que ele se torna um parceiro, e outro foi criar campanhas realmente de engajamento com esses parceiros. Sempre na última semana do mês, a gente alinha quais vão ser as campanhas do mês subsequente. Então vamos lá, do dia 5 ao dia 10 vai estar ocorrendo a Semana Maluca, por exemplo, com o dobro de comissionamento. No dia 7 ao dia. Vamos lá, no dia 15 ao dia 17 vai estar rolando a Alexa Day. Então, para quem indicar Olha que legal. X leads durante esses 3 dias, ganha uma Alexa, por exemplo. Agora, claro, para criar essas campanhas, a gente tem que ter todos os dados na nossa ponta da língua, né? Então, eu tenho que saber o meu CAC, eu tenho que saber o meu custo por lead qualificado, enfim, tem que ter tudo na ponta do lápis aqui para eu delimitar e definir essas recompensas aqui de engajamento. Perfeito, olha só. Alexa D, bom, me avisa aí. Tem uma interessante que a gente criou que se chama Roleta do Silvio Santos. Porque são alguns níveis de engajamento. A gente comissiona algumas campanhas ou pela venda,
ou pela reunião realizada, ou por X indicações obtidas naquele período, né? A roleta do Silvio Santos é, se a gente obter 10 indicações de um parceiro em X dias ali, ele gira uma roleta igual da Jequiti, do Silvio Santos. Aham. Aí tem algumas premiações lá que a gente definiu um custo legal. E aí, puxa, vai desde cupom na Decathlon, iFood, entre outras coisas lá para esses parceiros. Top, top demais. Maravilha. Gabriel, última pergunta, assim, o que você acha que a Bivaro contribuiu? Qual foi a participação da Bivaro aí em relação a esse projeto como um todo? Assim, o que você poderia destacar? O quanto que a Bivaro ajudou, não ajudou, aqui atrapalhou, aqui... Legal. O que você poderia dizer assim da participação da Bivaro como um todo no projeto de vocês? Legal. Eu vejo que a Bivaro é um facilitador. Entretanto, as empresas não podem delargar, né? Eu não diria nem delegar, é delargar. Assim como alguém contrata a V4, não pode esperar que a gente vai aumentar a receita em vendas instantaneamente ou sozinhos, né? Bivaro é a mesma coisa. A gente ainda precisa de intencionalidade. Eu, junto com o meu time, tem mais 3 pessoas aqui que eu poderia ter trazido para essa call. Mas todo santo dia eles colocam intencionalidade em fazer isso dar certo. Enquanto o time está colocando muita intenção em fazer isso dar certo, a gente tem uma ferramenta que facilita esse resultado e esse êxito. Então, a Bivaro nos ajudou principalmente no onboarding desse parceiro, no pagamento da comissão, nem se fala, porque eu pago em Pix quase que instantaneamente para esse parceiro, bem como na gestão, né? Hoje eu consigo, com uma gestão à vista, saber quantos parceiros ativos eu tenho, quantas indicações de cada dia e assim por diante. O time da Bivaro, desde o início, se mostrou prontamente solícito. A gente não sabia nada, não fazia ideia como criar as campanhas e afins, foi tudo feito em conjunto com a Bivaro. E, eventualmente, quando a gente precisa tirar alguma dúvida ou de algum suporte, o WhatsApp, pelo que eu entendi, a Joyce que lidera, então, a Joyce A está Joyce prontamente... com a galera embaixo dela ali. A Joyce está prontamente atenta lá. Então, enfim, foi um grande facilitador a entrada da Bivaro. O nosso resultado, ele passou a existir. E aí, quando eu falo de resultado, é resultado de parceiros ativos, entrada de parceiros e afins, passou a acontecer pós-Bivaro. Então, enfim, hoje a gente depende da Bivaro para que as campanhas sigam acontecendo. Tá bom, meu querido. Cara, muito obrigado, assim, cara, obrigado, assim, de coração. Foi um prazer, assim, a gente aprendeu muito aí, de fato, até a gente conhecendo os bastidores um pouquinho do projeto, como eu estava te falando, a gente não tem a visão do todo, né? A gente tem a visão de uma parte do projeto, né? Claro. Mas tem muita coisa que acontece ali nos bastidores da empresa, né? E você poder compartilhar isso aí, né, com a gente aqui e, obviamente, com a comunidade também, eu acho que é um pouquinho disso. Você falou uma coisa, Gabriel, que a Bivaro é um facilitador, e é exatamente como nós nos vemos também, né? Nós nos vemos como um meio para poder fazer isso daí acontecer, né? Mas a gente tem do nosso lado aqui também, a gente sabe que essa cultura de visão de estratégia de marketing ainda não é uma coisa de member get member, né? Principalmente, ainda não é uma coisa, né? Muito vasta no mercado, né? Então, o que a gente entende como fator, a gente sabe que tem que educar o mercado cada vez mais sobre isso, né? Então, uma das estratégias que a gente faz sobre isso, é claro que a gente gera muito conteúdo, a gente escreve blog, dou palestra, faço um monte de coisa, mas também é um pouquinho disso daí que você também está contribuindo falando dos bastidores, né? Então, tudo isso que vai gerando essa base de conhecimento gigante, onde cada um vai pegando um pedacinho do conhecimento ali que faz sentido para aquela empresa dele, né? E vai montando a sua. E daqui a pouco outras pessoas vão vir aqui e vão contribuir também. Então, obrigado pelo seu tempo, Nada. né? Nada, eu que E agradeço, inclusive, o convite, galera, todo o suporte que vocês vêm prestando aí. Eu sei que a gente enrolou Bivaro durante uns meses aí até a gente começar esse casamento, mas tem se mostrado uma boa solução e tem ajudado bastante a gente a criar essa nova avenida aí. maravilha, querido. Que Obrigado. bom. Valeu. Tamo Tchau, junto. tchau, Valeu, gente. galera. Prazer, Gabriel. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, Mais tchau. Valeu. sucesso ainda. Para nós, para nós.